Hoje quase perdi para o meu cérebro como sair da minha rotina também no final de semana acabou atrapalhando a minha segunda-feira. Final de semana eu costumo manter a rotina, acordar nos mesmos horários ou um pouquinho mais tarde. Durante a semana acordo a maioria das vezes às 4h40 da manhã para ler, para estudar e depois eu vou trabalhar. Mas neste final de semana eu inventei de dormir mais. Eu acordo geralmente às 4h40 e nesse final de semana, 2 dias seguidos, sábado e domingo, eu acordei às 8 horas. Talvez seja cedo para você, mas para mim é muito tarde. E isso acabou atrapalhando o meu horário de leitura, porque o horário de leitura é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Acabou atrapalhando o restante das minhas atividades, acabou atrapalhando o restante da minha programação, das minhas tarefas e tal, e eu fiquei um pouco bagunçado, né? A minha rotina ficou um pouco bagunçada. Também eu estava cansado mentalmente, então eu senti que eu precisava dormir mais. Mas eu acredito que eu tenha dormido mais. Então, no sábado, eu me enrolei para começar minhas atividades. Eu acabei procrastinando bastante porque eu estava cansado mentalmente, né? E eu senti que foi porque eu não tinha acordado mais cedo para fazer as coisas, né, as minhas tarefas e seguir a minha rotina. Então, sábado à noite, fomos num compromisso, eu e minha esposa, na casa de alguns amigos. Então, comemos bastante, bebemos bastante, tal. E voltamos para casa, era mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia. No domingo, que é o horário que eu sempre acordo cedo também, né? Eu acordei, era umas 8h20 mais ou menos, né? Eu levantei, tava cansado, tava um pouquinho cansado mentalmente, porque eu fui dormir muito tarde no dia seguinte. E durante o dia eu vim aqui, eu sentei na cadeira, né? Tava aqui na caverna, na minha caverna que eu chamo, né? E eu tentei produzir, não ia, eu tentei produzir, não ia ter minha cachorra latindo no final. Eu tentei produzir, não consegui, eu tentei. E infelizmente eu acabei ontem procrastinando bastante, bastante. Porque, ô Bela, shh, Bela, parou! Eu acabei procrastinando bastante porque eu tava cansado mentalmente, né? E eu não conseguia render, eu não conseguia me concentrar. Eu procrastinei, eu fiz o mínimo que eu podia. E o foda foi hoje de manhã, que hoje é segunda-feira. Hoje é dia 26/1, uma segunda-feira. Hoje foi foda porque eu acordei no mesmo horário de sempre. E enquanto eu tava fazendo uma higiene no banho, no banheiro, a minha cabeça dizia assim: vai descansar que você tá cansado. Vai descansar que você tá cansado. Vai descansar que você tá cansado. Então, eu lutei contra aquilo um pouco, né? Pelo menos um tempo. Eu falei: não, 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 não. Eu preciso retornar à minha rotina. Então, já fui tomar café, já fiz as minhas coisas, já fui ler. Então, a rotina ela já foi voltando ao normal. Eu não me sinto 100% ainda, por mais que eu tenha trabalhado pela parte da manhã, treinado pela parte da manhã, vindo aqui com você falar essa experiência que eu tive, né? Mas a minha rotina ficou bagunçada. E fazia um tempo que isso não acontecia. Fazia um tempo, por mais que eu entendesse, e eu entendo que a, a constância, ela não é linear. A constância é você fazer dias que você vai fazer mais, dias que você vai fazer menos, e entender que isso é um processo e que isso acontece. Mas dessa maneira fazia um tempo que não acontecia. E, e foi muito interessante relembrar isso, porque é um reflexo. Primeira coisa, é um reflexo de
de ter saído da minha rotina no final de semana. Não ter acordado pelo menos umas 6 da manhã, que é um horário mais cedo, não ter lido, né, antes de todas as minhas tarefas, tanto que no domingo eu não consegui ler. Então, como uma situação pode trazer um reflexo para o restante da minha rotina, o restante dos meus dias, o restante de uma segunda-feira que fica mais difícil começar. Então eu fiquei pensando hoje durante o dia como como sair da rotina acaba bagunçando um pouquinho o meu dia. Eu não sei se isso acontece com você, mas para mim acontece. Mas é mais uma reflexão hoje sobre uma segunda-feira, sobre quer aproveitar o final de semana? Eu aproveitei esse final de semana, mas foi bom, foi maravilhoso. Mas ao mesmo tempo eu poderia ter acordado um pouco mais cedo, eu poderia ter acordado mais cedo no sentido de pelo menos ter lido, sabe? Porque a primeira coisa na minha rotina que faz com que a minha rotina flua é a leitura no período da manhã. Porque se eu não ler pela manhã, eu não leio mais. Até leio, mas já fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais bagunçado, né? Talvez tenha uma questão também porque eu me cobro demais, deveria me cobrar menos, mas nesse período da vida, né, sou jovem, preciso construir a minha base, preciso construir coisas que mais para frente eu não consiga, né, ou não tenha tanta energia assim, né? Então, é mais uma reflexão sobre a sua segunda-feira, o seu final de semana, que aproveitar no final de semana, aproveita, mas não precisa ser o inimigo do fim. Não precisa ficar até o final, não precisa encher a cara, não precisa. Pratique uma coisa chamada temperança que eu aprendi lendo um livro de filosofia. Temperança é a ideia que você tem sobre aproveitar, não o máximo, mas aproveitar aquela situação de uma maneira equilibrada. Nem mais nem menos, mas numa maneira equilibrada. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa, desse meu diário como se fosse, comente abaixo, comente como é a sua experiência quando você continua a sua rotina no final de semana. Compartilhe comigo o que faz com que você se mantenha na rotina, uma coisa só, e o que faz com que você se perca na rotina. Comente abaixo. E também curta, compartilhe e se inscreva no canal para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. Até a próxima.